Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A quem tem derramado graça na nossa vida e nos dado a oportunidade de estarmos juntos com mais um momento com Deus. Momento esse de adorar, poder adorar em espírito e em verdade. Porque o que prevalece na presença de Deus é a verdade, a humildade, né? A simplicidade, né? É esse caminho que Deus tem nos conduzido. Conhecer verdadeiramente, né, o amor dele por todos nós, porque nós fomos e seremos sempre a criação de Deus. Então, o que alegra o Senhor quando a gente retornamos à casa do Pai, nos arrependemos do nosso pecado, né? Clamamos para que Ele possa nos socorrer, para que Ele possa nos salvar, para que Ele possa nos libertar, né? E isso que Deus sempre fez, faz e fará. Quando a gente reconhecemos os nossos erros, né? E começamos, e dobramos nossos joelhos, confessamos com nossos lábios que Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou para salvar cada um de nós seremos salvos, irmão, porque Deus nos abraça, Deus faz festa por o que a gente fez e não vai fazer mais, pelo que o que a gente cometeu e não vai cometer mais erros, né? Então, é esse amor, essa adoração que a gente fazemos em espírito e em verdade, que verdadeiramente Deus se agrada com cada um de nós. Então, irmão, quando Ele prepara o banquete para que a gente possa desfrutar, né? Para que a gente possa apreciar, né, esse amor que Ele tem por cada um de nós. É por isso que Deus, Ele nos ensina o caminho que devemos tomar, porque Ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse caminho que eu preparo para cada um de vocês, que reconhece, que sabe, né, que eu sou o único e verdadeiro Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, quando a gente tem quando a gente conhece verdadeiramente o nosso Criador, o nosso Deus, aí a gente começa a nos alegrar junto com Ele. Porque Ele diz: bem-aventurado todos aqueles que guardam os meus mandamentos e o seguem. Então a gente somos felizes por fazer tudo isso, né? Quando a gente foi tirado da escravidão e nos levou para poder a gente ser livre. Quando a gente foi tirado das trevas e nos trouxe para a luz. Então é o que Deus, Ele tem nos direcionado a cada um que confessa com seus lábios como Ele é único e Salvador da nossa vida. Então a palavra vai nos dizer aqui, ó, o que acontece, o que Deus é, como Deus é maravilhoso, né? Ele enviou o próprio Filho, e o Filho, antes de morrer, ele celebrou uma ceia com os discípulos, que estava na Páscoa, era a festa da Páscoa. Então houve uma preparação para aquela festa. Ele aproveitou esse momento, né, para que pudesse estar ali junto com os seus discípulos, né, festejando, se alimentando, né, e ele mostrando o caminho que nós devemos, que eles deveriam continuar, né, e no meio dele existia um traidor, aonde ia entregar ele para poder que ele viesse ser preso, para que ele pudesse ser açoitado, para que ele pudesse ser condenado e ali poder ser crucificado, né? Tudo isso, né, antes de acontecer, Deus já sabia, porque Deus já falava, Jesus já falava, né, com eles que ele ia passar por essa situação, né? Mas antes Deus preparou o banquete. E aí manda, né,
manda que Pedro e João fossem até a cidade, né, para saber onde é que ia fazer, preparar a ceia. E diz, onde é que nós vamos preparar? Ele fez, quando chegar à cidade, você vai ver um homem com um cantão de água na mão. Siga-o. E quando ele parar na casa, você fala com ele aonde iremos preparar a ceia com o Senhor Jesus. E ele lhe dirá tudo. Então Jesus, ele já está dizendo que ia acontecer, ele já está prevendo o futuro, ele já está dizendo o futuro. Vá. E lá você vai encontrar. E quando você encontrar, você pergunta a ele aonde vamos celebrar a ceia, onde a gente vamos celebrar a nossa Páscoa. E foi isso que aconteceu. E ali foi tudo preparado, né? Tudo posto. E ali quando Jesus chegou, Jesus aí se preparou, né? E ali começou a fazer a ceia, né? Aonde ele pega o pão e, tendo dado graça, o partiu e dividiu entre nós, entre eles. E da mesma forma pegou o suco de uva e o fez com que ele lembrasse daquela cepa até a vinda de Jesus de novo. Então a palavra vai nos dizer ali que lá em Lucas 22, 19, né, diz assim, e tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Saber isto em memória de mim. Olha, em memória de mim. Para que você não venha nunca esquecer que o pão que eu estou sendo, que está sendo repartido, é um símbolo como se fosse o meu corpo, a minha carne. Né? Porque eu vou ser morto. Eu vou ser entregue aos fariseus. E os fariseus vão me matar, me condenar, vão me pegar, me condenar e vão me matar. Mas no terceiro dia ressuscitarei. Jesus já tinha falado tudo isso, mas aqui está dizendo. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. É o sangue de Cristo, através da chicotada, através quando ele foi apregado na cruz, né, o sangue que foi derramado, e dizer, isso é o meu sangue, que eu divido de vós, para que vocês possam lembrar, né, da onde vocês vieram, aonde você está e para onde você vai. Continuar levando a minha palavra, continuar levando a minha palavra para que todos os cantos possam ouvir e saber que existe um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus criador do céu e da terra, um Deus que conhece cada um de nós, desde o ventre da nossa mãe, nos chamou e nos consagrou para fazer parte desse exército. Amém? É por isso que Deus, né, ele tem um carinho, cada um. E quando a gente clama, quando a gente pede por socorro, ele vem nos ajudar, ele vem nos dar um refrigério, ele vem nos fortalecer, para que a gente possa permanecer ali ao lado dele, né? Dando continuidade ao ensinamento, dando continuidade à palavra dele, dando continuidade ao que ele tem para fazer por cada um de nós. Amém? E que Deus continue nos abençoando, em nome de Jesus. E até breve.